Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal Netfinders Brasil. Hoje nós vamos estar falando aí de SD-Access. SD-Access ou redes definidas por software já é uma tendência aí que está em voga aí, discutida pelos grandes fabricantes de rede aí há cerca de 10 anos e nos últimos tempos tem ganho muito mais força, né? Qual é a ideia? Imagine o seguinte, aqui embaixo nós temos uma rede tradicional, né, uma rede campus tradicional, dividida em três camadas, né, com acesso, distribuição e núcleo. Uma rede que pode ter aí, geralmente, camada 3 no core da distribuição, né, e que chega com L2 lá na camada de acesso com todos os problemas, né, com todas as tecnologias legadas que a gente conhece para fazer esse mundo funcionar. Ali dentro você vai ter Spanning Tree, VLANs, Ether Channel, redundância de primeiro salto e muitas outras tecnologias ali, tá? A ideia, né, é criar dentro dessa estrutura legada, né, converter essa estrutura legada já existente numa rede em que eu possa ter gerência e administração centralizada e automação, né? Eu possa estar fazendo troubleshooting, resolvendo problemas de forma automática, entregando a configuração de forma dinâmica também, tudo isso com o objetivo de poupar tempo, né? De resolver coisas que demorariam horas para ser feitas, fazer isso aí em questão de minutos, tá? Esses são os grandes desafios aí das redes definidas por software aí, né, da questão do SD-Access. Então, qual que é a primeira ideia? Eu vou converter a minha rede tradicional numa estrutura que é chamada de Fabric, tá? O Fabric é, na verdade, toda a estrutura que permite que os dados sejam transportados de um dispositivo final para outro, tá? Aqui embaixo a gente tem os dispositivos finais, tá? Então eu tenho ali os dispositivos finais que estão aqui. E qual é a ideia? A ideia é que eu vá criar uma rede lógica em cima da rede já existente e eu possa fazer esses nós se comunicarem diretamente, tá? Então, a minha infraestrutura legada que já existe aí é o que a gente chama aí de underlay, né? A rede do submundo aí, né? Toda a infraestrutura que faz com que os dados passem, né? E a comunicação fim a fim, a conexão lógica que eu crio entre os dispositivos finais, eu vou dar um novo nome para isso, que seria aí a minha rede overlay, tá? Então, o overlay é essa nova rede que eu estou criando sobre o Fabric, né? A conexão direta entre os elementos, tá? Ok. Na verdade, né, vocês notam até pelo desenho que algumas coisas mudam de nomes, né? Alguns velhos conhecidos são rebatizados aí, né? Os switches de acesso são chamados de Edge Node, os switches de distribuição são chamados de Intermediate Node, os roteadores, ou os equipamentos que estão na borda do Fabric, né, na saída da minha infra aí, que fazem fronteira com o mundo externo, aí são chamados de border nodes. Então, eu tenho uma nova roupagem, né? Os dispositivos mudam de nome aí. Mas para que isso funcione, eu preciso de um controller, eu preciso de um dispositivo, de uma plataforma, né, que consiga gerenciar isso. No mundo Cisco, né, o coração da solução SD-Access é uma ferramenta chamada DNA Center, né? A Digital Network Architecture, né? Arquitetura de rede digital. É a central da arquitetura de rede digital, o chamado DNA Center. Pode ser uma appliance, pode ser um cluster aí com 3 appliances diferentes. E qual é a ideia do DNA Center? Ele vai prover para nós administração e gerência centralizada nesse novo mundo aí. O DNA Center, na verdade, é uma ferramenta bem complexa, né? Tem muitas opções, mas ela tem aí 4 workflows, né? 4 pilares
que separam aí as funcionalidades às quais ele se presta, né? Para a gente guardar o acrônimo, eu costumo chamar isso aí de DPPA, né? Design, Policy, Provision e Assurance, ok? Nessa ordem. Qual que é a ideia do design, né? O primeiro item que nós temos aí é o chamado design. No design, eu vou trabalhar aí com a geolocalização, eu consigo definir aí quais são os blocos de endereço IP que vão ser usados, né? Os ranges de IP em cada localidade, onde os dispositivos vão ficar dispostos também na minha infraestrutura física, né? Posso fazer parceria aí com o Cisco Prime, né? Ter mapas de calor para a rede wireless, o diagrama da rede cabeada com o posicionamento das máquinas, também com o serviço de DHCP para entrega dos endereços, ok? Esse aí seria o dia zero, né? Ou seja, quando eu vou fazer toda a arquitetura dessa minha rede, dessa minha nova rede digital aí. Depois disso, a gente tem a parte de policy, tá? Eu vou criar a minha rede overlay, e aí, na guia de policy, nós vamos trabalhar com dois conceitos importantes aí, que é a tal da macrosegmentação e a microsegmentação, tá? O que seria a macrosegmentação? Para poder administrar isso, o DNA Center ele divide a rede em regiões aí que ele chama de VN, Virtual Networks. Então, eu tenho aqui Virtual Networks, que fazem parte, assim, a minha rede underlay aqui, eu vou dividir em VNs. A VN nada mais é do que uma VRF, né? Uma Virtual Routing Forward, uma instância de roteamento apartada, separada, ok? Isso é a macrosegmentação. No caso da microsegmentação, eu posso fazer com que os dispositivos consigam conversar diretamente entre si. Lembra daquele túnel que a gente falou entre os dispositivos? Eles podem estar em diferentes domínios de camada 3 aqui. Na verdade, a gente tem um protocolo que cria esses túneis aí, que é o famoso VXLAN. Então, VXLAN, isso está no plano de dados, no data plane, né? O que faz com que os dados sejam trocados de um ponto a outro. Na verdade, o VXLAN permite tunelar tráfego de camada 2 para que ele seja transportado entre domínios diferentes. Então, eu encapsulo camada 2 dentro de camada 3 e consigo fazer com que esses elementos diferentes consigam se falar, tá? Então, a questão da macro e micro segmentação são feitas na guia de policy. Em policy também, se eu tiver dentro da minha arquitetura aí WISE, né, eu consigo também fazer as políticas de segurança para fazer o controle aí dos acessos dentro do meu plano SD-Access. A outra guia que nós temos aí é o Provision, né? Então, eu consigo fazer o provisionamento. Equipamentos que forem inseridos na rede, eles podem aprender as configurações, eu tenho um protocolo chamado PNP, Plug and Play. Eu consigo fazer via Zero Touch Configuration, né? Ou seja, sem tocar na caixa, a caixa adentrou, eu quero que ela aprenda as configurações de forma dinâmica, tá? Eu tenho alguns templates, alguns gabaritos que se aplicam a alguns modelos de caixa. Esses gabaritos permitem aí que as máquinas aprendam as configurações. E, finalmente, mas não menos importante, né? Eu tenho a parte do assurance, né? Se o design era o dia zero lá, onde eu faço eu projeto aí a rede, né? O design, o policy, o provisionamento ali é o dia 1, onde eu entrego as configurações, faço o deployment propriamente dito. Depois que o deployment está feito, eu preciso manter a rede viva, ativa e saudável, né? Eu cuido da saúde da rede, que é a parte do assurance. Com assurance, eu tenho lá a monitoração proativa e a resolução de troubleshoot ali de forma proativa e automatizada, né? Se acontecer qualquer coisa
na rede, o DNA Center alarma, né? Chama a atenção aí do operador que está utilizando a ferramenta. E aí, se for necessário fazer o troubleshoot, ele tem uma série de wizards, né? Que foram criados aí com inteligência artificial, machine learning. Na verdade, a Cisco pegou os mais de 30 anos que ela tem de experiência com redes, criou via inteligência artificial aí uma série de assistentes que ajudam a fazer o troubleshooting. Então, o que você perdia aí horas, né, espetando um cabo de console, usando shows e debugs para tentar descobrir a causa raiz aí de um problema, o DNA Center ele já tem a bateria de testes partindo do mais provável até o menos provável, procurando fazer o troubleshoot da forma mais rápida possível. Então, o que poderia demorar horas, acaba demorando minutos. Mesmo que você tenha aí um engenheiro de redes, um operador de redes que não tem assim tanta experiência, né? Mas você conta aí com a inteligência que a ferramenta possui. Ok, pessoal, essa é uma visão geral. É claro que há muitos detalhes aí do SD Access, né? Mas a ideia é que vocês tenham uma visão geral, né? Para poder correr atrás desses detalhes depois. Obrigado por ter ficado até aqui. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação para receber aviso de novos vídeos. Um grande abraço a todos. Até a próxima.